Olá pessoal, tudo bem? Ciane falando com vocês. Hoje nós vamos para mais uma aula hoje sobre as propriedades da potenciação de números inteiros. Quando a gente fala em propriedades é porque a gente está tentando encontrar uma regularidade dentro desta operação. Ou seja, o que acontece com frequência e em quais condições isso acontece, tá? Então vocês vão perceber que dentro da potenciação as regularidades, ou seja, as propriedades, elas acontecem principalmente quando nós tivermos multiplicação de potências e divisão de potências, ok? Vamos então à primeira propriedade. Olha, a primeira propriedade, ela se chama multiplicação de potências de bases iguais. Então, a primeira propriedade, ela vai acontecer, essa regularidade vai acontecer quando a gente tiver as multiplicações, só que para isso acontecer, as bases precisam ser iguais. Por exemplo, aqui nós temos menos 5 ao cubo vezes menos 5 ao quadrado. Utilizando a definição de potenciação, que é multiplicação de fatores iguais, esse menos 5 ao cubo nada mais é que menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. E o menos 5 ao quadrado também é menos 5 vezes menos 5. Olha, dois fatores iguais. No entanto, se a gente observar bem, esses menos 5, todos eles, tanto os que surgiram do cubo como os que surgiram do quadrado, eles estão todos se multiplicando. Então, seria possível a gente escrever toda essa multiplicação de fatores iguais por apenas uma potenciação? Qual seria a base? Qual seria o expoente? Bom, como todos os fatores são menos 5, a base seria menos 5. Agora, qual seria o expoente? O expoente, ele determina a quantidade de fatores. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós teríamos, isto daqui representa menos 5 à quinta. Vamos observar? O que será que aconteceu com as bases dessas potências? Notem que nós mantivemos essas bases. Agora, observe, o que aconteceu com o expoente 3 e o expoente 2, que para se unir, eles se transformaram em 5. Então, quando a gente tem multiplicação de potências e as bases são iguais, a gente pode conservar as bases e somar os expoentes. Essa é a primeira propriedade da potenciação. Vamos a um exemplo, tá? Nós temos aqui um exemplo, menos 7 elevado ao quadrado, vezes menos 7, vezes menos 7 elevado ao cubo. Algumas pessoas viram para mim e perguntam, Ciane, mas aqui nós não temos potenciação nesse fator que está no meio. Nós temos sim. Todo número pode ser representado por uma potência de expoente 1. Então, esse fator que está aqui no meio, ele tem expoente, o expoente dele é 1. E na hora que a gente for fazer a união dessas três potenciações, a gente tem que incluir esse expoente 1, que aparentemente não está sendo apresentado, tá? Mas ele está lá, somando com o 2 e com o 3, com o expoente 2 e com o expoente 3. Então, a gente conserva a base e soma 2 mais 1, 3, mais 3, 6. Por isso que essa potenciação aqui, a redução dessas potências fica menos 7 elevado à sexta, tá bom? Porque a gente conserva a base e soma os expoentes, lembrando que aqui nós temos o expoente 1. Vamos à segunda propriedade, tá? Divisão de potências de bases iguais. Então, eu trago aqui para vocês a divisão menos 2 elevado à sétima potência e menos 2 elevado à quarta. Vamos lembrar quanto que é menos 2 elevado à sétima? Menos 2 elevado à sétima é menos 128. Lembra, ó, base negativa, expoente ímpar, potência negativa. 2 à sétima, 128, tá? E vamos lembrar agora, então, o que é menos 2 elevado à quarta. Menos 2 elevado à quarta é mais 16, porque apesar da base ser negativa, o expoente é par.
Então, o resultado dessa potência é mais 16. Se a gente fizer a divisão de menos 128 por mais 16, a gente vai obter o resultado menos 8. Bom, menos 8 também é uma potência de base 2. Menos 2 elevado a que expoente dá menos 8? Bom, lembrando bem, a gente sabe que o menos 2 ao cubo é menos 8. Então, esse resultado desta divisão pode ser representado como menos 2 elevado ao cubo. Vamos observar? Nesta divisão, as bases das potências são iguais? São. Lá no resultado, ela foi mantida? Olha, menos 2, menos 2, menos 2. Foi. Agora, o que a gente poderia fazer com estes expoentes do dividendo e do divisor para obter esse expoente aqui lá do quociente? Dá para você perceber que foi feita uma subtração? Ou seja, a gente pegou 7 menos 4, que deu 3. Então, quando a gente tiver divisão de potências e as bases forem iguais, a gente vai fazer o quê? A gente vai conservar a base e vamos subtrair os expoentes. 7 menos 4, que dá 3. Tudo bem? Então, lá na multiplicação, a gente conserva a base e soma os expoentes. Aqui na divisão de potências de bases iguais, a gente conserva a base, mas subtrai os expoentes, tá bom? Vamos a um exemplozinho aqui, ó. Menos 5 à quarta dividido por menos 5 ao cubo. É uma divisão de potências e as bases são iguais? Menos 5, menos 5. Sim. O que a gente vai fazer? A gente vai conservar as bases, o menos 5, e nós vamos subtrair os expoentes. 4 menos 3. Então, o resultado é menos 5 elevado à primeira potência, que é o próprio menos 5, tá? Vamos à terceira propriedade. A terceira propriedade, ela se chama potência de potência, ou seja, eu vou pegar uma potência e vou elevar ela novamente a um outro expoente. Assim, ó, eu tenho menos 4 ao quadrado e vou elevar ao cubo. Isso significa que a base desse expoente 3 é toda essa potência que está aqui. Então, se eu tiver que multiplicar alguém por si mesmo 3 vezes, vai ser tudo que está nesse parênteses maior, tá? Então, ficaria assim, olha, menos 4 ao quadrado vezes menos 4 ao quadrado vezes menos 4 ao quadrado. No entanto, a gente cai na primeira propriedade, porque nós temos multiplicação de potências e as bases são iguais. Então, o que a gente tem que fazer com esses expoentes? A gente tem que somar. Multiplicação de potências de bases iguais, a gente mantém a base, a gente conserva a base e soma os expoentes. Vamos somar 2 mais 2 mais 2. Então, o que a gente obtém é menos 4 elevado à sexta. Agora, vamos lá. Existiria uma maneira mais fácil, um caminho mais rápido da gente sair dessa potência de potência e chegar a uma potência de apenas um expoente? Daria para fazer alguma coisa com esse 2 e esse 3 que chegasse logo em 6? Se você notou que é uma multiplicação, maravilha, parabéns! Realmente, quando a gente tiver potência de potência e tiver um sinal associativo, ou um parênteses, ou um colchetes, ou uma chaves, separando esses dois expoentes, então nós vamos ter uma potenciação e nós podemos conservar a base e multiplicar esses expoentes interno e externo, tá bom? Vamos a mais um exemplo? Aí nós temos menos 8 ao cubo à quarta. Como que eu poderia reduzir isso a uma só potência de uma maneira mais prática? A gente conserva essa base e multiplica os expoentes. Então, ficaria menos 8 à 12ª, ok? Vamos, então, à quarta propriedade da potenciação, que ela é chamada de potência do produto. Vamos lembrar o que é produto? Produto é um resultado de uma multiplicação, tá? Então, nós vamos ter aqui o menos 3 vezes o mais 2 elevado ao quadrado. Vamos
Vamos ver o que essa propriedade ela permite a gente fazer? A pergunta é, será que eu posso pegar esse menos 2 e deixar para cada um dos fatores dessa multiplicação? A minha pergunta é, será que fazer essa multiplicação e elevar ao quadrado é a mesma coisa que elevar cada um dos fatores ao quadrado e depois fazer a multiplicação? Vamos verificar? Vamos primeiro fazer essa multiplicação desses dois fatores. Olha, a gente sabe que menos 3 vezes mais 2 é menos 6. Então, já que essa multiplicação está ao quadrado, nós vamos fazer a potência do produto, ou seja, o resultado dessa multiplicação, tá? E deste lado, no segundo lado aqui, nós vamos fazer menos 3 ao quadrado é mais 9, lembra que toda potência de expoente par é positiva, e o mais 2 ao quadrado também é mais 4, tá? Se esses dois cálculos derem o mesmo resultado, a gente pode afirmar que esse expoente poderia ser distribuído para cada um dos fatores, como aconteceu aqui. Quanto que é menos 6 ao quadrado? É mais 36. E quanto que é mais 9 vezes mais 4? É mais 36. Ou seja, a gente pode concluir que o expoente ele pode ser distribuído para cada um desses fatores, ficando 3 ao quadrado, menos 3 ao quadrado, vezes mais 2 ao quadrado, ok? Vamos a um exemplozinho? Então, se a gente tem aí, ó, menos 3 vezes mais 2, a gente tem, então, é outra maneira de explicar tudo isso vezes tudo isso, menos 3 vezes menos 3 é menos 3 ao quadrado, e mais 2 vezes mais 2 é mais 2 ao quadrado, ok? Vindo de encontro com aquela explicação que eu tinha acabado de afirmar, que a gente pode distribuir esse expoente para cada um dos fatores, tá? Bom, aqui nós temos um exemplozinho, o menos 5 vezes o menos 3 ao cubo, isso significa que eu posso jogar o cubo tanto para o menos 5 como para o menos 3, ok? Ó, então, vai ficar menos 5 ao cubo vezes menos 3 ao cubo, certinho? Vamos então agora para a quinta propriedade da potenciação, que é a potência do quociente, tá? Ao invés da gente ter uma multiplicação, a gente tem uma divisão. A pergunta é, eu posso distribuir esse expoente para o dividendo e para o divisor? Bom, essa é o nosso questionamento. Nós vamos tentar verificar isso. Vamos primeiro fazer essa divisão aqui, ó. Menos 6 dividido por mais 2, como os sinais são diferentes, vai dar menos 3. E aqui eu vou fazer o quadrado de menos 6, que é mais 36, e o quadrado de mais 2, que é mais 4. Lembrem-se, se elas derem o mesmo resultado, é porque esse expoente ele pode ser distribuído para o dividendo e para o divisor. Aqui, menos 3 ao quadrado é mais 9 e mais 36 dividido por mais 4 também é mais 9. Então, a gente pode concluir que da mesma forma como na potência do produto, aqui também, na potência do quociente, a gente pode distribuir esse expoente para o dividendo e para o divisor, ok? Só vamos observar o seguinte, a gente sabe que toda divisão, ela pode ser representada por um traço de fração. Isso justifica o que vai acontecer lá nos números racionais, a potenciação de um número racional, na forma fracionária, que pode ser aplicada o expoente pode ser aplicado ao numerador e ao denominador, tá? Então, isso se estende para a potenciação de números racionais, ok? O que a gente precisa tomar cuidado? Algumas pessoas acham que, por exemplo, aqui a gente poderia distribuir esse expoente 2 para cada uma das parcelas, mais ou menos assim, ó, o menos 3 ao quadrado mais o mais 2 ao quadrado. Nós vamos verificar se isso pode ou não acontecer, ou seja, aquela propriedade da potência do produto, se ela pode ser aplicada a uma soma, tá? Vamos verificar? Vamos primeiro resolver esta adição
e deste lado as potenciações para depois fazer a adição, tá? Então, a adição aqui vai dar menos 1, menos 3 mais 2 dá menos 1 ao quadrado. Aqui a potência dá mais 9 mais 4, tá? O quadrado de menos 1 é mais 1, e mais 9 mais 4 deu mais 13. O que a gente pode observar? Que não. Numa adição, eu não posso distribuir esse expoente para cada uma das parcelas. Isso só funciona para multiplicação e divisão, ou seja, eu posso distribuir para cada um dos fatores de uma multiplicação ou para o dividendo e para o divisor de uma divisão, tá? Então, isso aqui não funciona, isso aqui não se aplica à adição, essa propriedade não se aplica à adição, ok? Tudo bem? Vamos a alguns exemplos? Geralmente as questões que envolvem as propriedades da potenciação, elas costumam ter esse enunciado. Aplicando as propriedades da potenciação, reduza a uma só potência. Aqui, qual propriedade que a gente pode aplicar? Nós temos multiplicação, as bases são iguais, então é multiplicação de potências de bases iguais, aonde a gente conserva a base e soma os expoentes. Então, vai ficar menos 3 à sétima, porque 3 mais 4 é 7. O segundo exemplo, mais 2 à sétima dividido por mais 2 à quarta. É uma divisão? As bases dessas potências são iguais, então a gente pode conservar a base e subtrair os expoentes. 7 menos 4, 3. Então, vai ficar mais 2 elevado ao cubo. Esta daqui, essa potência de potência, tá? Nós temos menos 3 ao quadrado ao cubo. Lá a gente viu que, na terceira propriedade, a gente pode multiplicar esses expoentes interno e externo, mantendo essa base. Então, vai ficar menos 3 elevado à sexta potência. Finalmente, aqui, olha, nós temos duas potenciações se multiplicando. Algumas pessoas confundem um pouquinho essa propriedade com esta aqui, ó. Notem que aqui as bases são iguais e nesta daqui os expoentes são iguais. Então, o que a gente pode fazer nessa propriedade? A gente pode conservar os expoentes e multiplicar as bases. Quanto que é menos 2 vezes mais 4? Menos 8 ao cubo. E por último, o último exemplo aqui, menos 9 ao quadrado dividido por mais 3 ao quadrado. Notem que os expoentes são iguais, então a gente vai poder mexer com as bases, ok? Então, o que nós temos vai ser menos 9 dividido por mais 3, é o próprio menos 3 ao quadrado. Tudo bem? O que eu gostaria de mostrar para vocês com tudo isso, né? O que a gente consegue tirar de conclusão com todas essas propriedades da potenciação? Algumas pessoas me perguntam, Ciane, por que toda potência de expoente 0 é 1? Então, agora que a gente aprendeu as propriedades da potenciação, a gente consegue justificar por que toda potência de expoente 0 é 1. Essa não é a única explicação para isso, mas é uma delas, tá? Então, vamos pegar o exemplo que eu tenho aqui, a menos 2 elevado à quinta, dividido por menos 2 elevado à quinta, ok? Tá? Se eu tivesse que calcular essas duas potenciações, você lembra quanto que daria? Olha, menos 2 elevado à quinta é menos 32. Esse aqui também é menos 32. E para fazer essa divisão, menos 32 dividido por menos 32, você lembra quanto que dá? Toda vez que a gente divide um número por ele mesmo, dá o quê? Dá mais 1. Então, esse resultado dá mais 1. Ah, Ciane, mas você ainda não me explicou por que toda potência de expoente 0 é 1. Porque agora eu convido vocês a aplicar a segunda propriedade da potenciação, a divisão de potências de bases iguais, aonde a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Então, nós vamos manter o menos 2 e vamos fazer 5 menos 5. Quanto que é 5 menos 5? É 0. Então, a gente pode perceber que pela propriedade, isto aqui
é 2 elevado a zero. E por resolução por expressão, isto é mais 1. Então, aí a gente pode constatar que toda potência de expoente zero, vamos tirar a base zero, porque é uma potência indefinida, né? Mas toda potência de expoente zero é mais 1, ok? Toda, inclusive x elevado a zero, ou seja, um número ou inteiro, ou racional, ou real, elevado a zero dá mais 1. Tudo bem com vocês? Deu para entender um pouquinho? Então tá joia, a gente se vê para fazer exercício, tá ok? Um bom estudo para vocês. Um beijo!